aniversário da cidade, então, infelizmente, nós deixamos o município sem água, 70% dele no dia do aniversário da cidade, nos deu um baita problemão aqui, mas é mais para pontuar a questão dessas ocorrências, o desafio que a gente tem em relação a captar e conseguir tratar esse manancial, né, as ocorrências aí de altas concentrações de nitrogênio amoniacal está na nossa rotina, né, para o Atibaia 2,93 que está hoje, a gente aumenta a dosagem, né, e segue o baile. É algo que faz parte, infelizmente, aí da nossa rotina de operação, a gente não tem uma outra alternativa porque a gente tem, né, de operação, e aí pontuar, né, o pedido de apoio mesmo, se possível, né, a gente tentar chegar num ponto ótimo aí na questão das vazões, porque a gente sabe que quando está um pouco maior, a gente sente menos essa questão dos picos aí de nitrogênio amoniacal. Então, acho que é isso, não sei se tem alguma outra coisa que faltou pontuar. O meu time está aqui, a Mona, a Viviane também, que é a minha gerente aqui, se vocês quiserem contribuir. E o Wagner Pancini também, que operou, né, o Atibaia aí por muitos anos, então ele também está aqui, hoje ele está atuando em Limeira, mas tem um histórico frequente, então pessoal, fica à vontade se vocês quiserem complementar. E nesse ofício também, vocês tiveram algum problema com fenol também, tiveram algum problema em um determinado momento também com óleo, né, que vocês identificaram. Nesse trimestre, correto. Isso. Aí, quando tem esse tipo de ocorrência, a segurança da água, você precisa interromper, né, ter segurança depois para retomar. Tá bom. O Lúcio ergueu a mão aí. Lúcio, por favor, fica à vontade, Lúcio. Não, só para complementar a exposição da Késia, nós temos aqui acompanhado esse problema da captação, ele é episódico, né? Ele não acontece continuamente, né? E esses episódios, pelo nosso entendimento aqui, eles estão relacionados a chuvas, né? Ocorrências de chuvas. Essa foto aí ilustra uma situação que eu não sei exatamente de qual data, mas o que a gente tem observado é que quando chove na bacia, isso tem acontecido, né? Com uma certa frequência. O rio Atibaia, essa captação está localizada no trecho final do rio Atibaia e, obviamente, ele recebe a influência de todas as cargas de montante, né? E o desafio digamos, ao lado de estarmos acompanhando e dando, digamos, todo o atendimento aí à BRK, é também identificar as causas, isso nós estamos fazendo, né? Já encontramos algumas questões aqui que precisam ser corrigidas, né? Há projetos na bacia, que a gente sabe, de melhoria do tratamento, isso vai demandar um tempo, né? E o desafio está claramente ligado às questões do saneamento, porque a fonte, nós fizemos um trabalho em meados de 2023, com a identificação das fontes, e as fontes são os esgotos sanitários, né? Ou seja, a fonte principal relevante de lançamento de nitrogênio amoniacal nos nossos copos d'água são os esgotos tratados. Os nossos sistemas foram concebidos há pelo menos 2 décadas atrás, eles não têm projeção, né? Esses que estão em operação para remoção de nutrientes, de nitrogênio amoniacal, de fósforo, né? E isso vai requerer, então, uma ação, digamos, de investimentos na área de saneamento, com vistas a solucionar esses aspectos que têm ocorrido. O esforço é de todos, não se resolve imediatamente, né? Mas requer aí um conjunto de ações e acho muito oportuno trazer esse assunto aqui na Câmara, porque, de fato, é um assunto de qualidade que está impactando uma captação, né? E acho que é um momento de a gente refletir sobre esses investimentos todos que são necessários para a melhoria do saneamento. Perfeito. Não pode levantar, não, Felipe? Pode? André Elias? Oi, André. Por favor, pode falar, André. Desculpe, eu estou em trânsito, então não consigo levantar a mão, tá? Eu passei na frente de alguém. Não, realmente, essa última colocação era a minha preocupação, né? Existem várias fontes aí de despejos a montante, né, dessa captação, que teria que sofrer alguma gestão mais severa, né, porque impacta diretamente aí
a qualidade da água captada. Então, quando está esses episódios, a CETESB não é acionada para investigar o que está ocorrendo, quais os municípios que estão com uma deficiência muito severa de tratamento de esgoto, né? Isso que eu queria saber, se há esse tipo de ação também, conjunta. A minha visão deveria haver, inclusive. Só para complementar, né, todas as ocorrências são devidamente registradas, inclusive é por isso que a gente tem o apoio aí do Lúcio, né, muito à frente aí dessa operação e dando um suporte, de fato, né, nessa investigação junto ao nosso trabalho, né, que é importante. A gente sabe que é um ponto que vem sofrendo, né, essa questão da severidade, do manancial mesmo, mas todas as ocorrências que a gente tem o desvio, a gente tem como prática já registrar e o órgão atua aí firmemente em relação a essas ocorrências. E só para complementar, Felipe, se você permite, Kézia, a CETESB tem tomado providências, né, quando identifica problemas na operação dos sistemas, né, de saneamento, ela tem tomado providências e exigido correções, né. Então, a ação da CETESB, ela não só se limita a buscar identificar o problema, a fazer todo um mapeamento desse trecho do rio, a coletar amostras e levar para os laboratórios da CETESB para determinação também das concentrações de nitrogênio amoniacal, mas também ações administrativas quando constata deficiências aí do sistema de saneamento que interfere nesse trecho, né? É importante lembrar isso que também, assim, ao lado de agir administrativamente, a CETESB tem mantido aí entendimentos, né, com os gestores de saneamento. Por exemplo, essa notícia do investimento que a Sanasa está fazendo para construir uma nova estação, a estação de tratamento em Umas, né, que vai, digamos, reduzir bastante a carga poluidora, porque essa nova estação ela tem outro conceito, outra tecnologia de tratamento de esgotos e deve reduzir bastante a carga desses nutrientes no Anhumas, né, que é o principal contribuinte desse trecho, né. Então, só que esse investimento está em curso, as obras estão em andamento e vão requerer ainda um tempo para concluir. E aí, Felipe, acho que o Wagner Pancini tinha erguido a mão aqui, não sei se você não viu. Desculpa, como eu estou fazendo a apresentação, não estou conseguindo ver o chat. Se vocês puderem ir me auxiliando, Wagner, por favor, fique à vontade, Wagner. Tranquilo, Felipe. Não, o assunto de ter fonte poluidora, já o Lúcio já falou, a Kézia já falou, mas um fato que é importante aqui na Câmara Técnica é que até que se resolva esses problemas do que for essa fonte poluidora, o importante é que Sumaré vai precisar de ter mais água no rio para conseguir superar, porque os eventos pontuais é crítico, é rápido, beleza, mas assim, a gente está falando de a Kézia citou aí uma amônia de concentração de 2, uma concentração de próximo 3 de média, entendeu? Isso aí é muito difícil trabalhar, né, no dia a dia com isso, entendeu? Então, assim, às vezes lá a Kézia vai pedir, né, vai solicitar aí uma abertura, alguma coisa lá, eu peço, assim, seja olhado com atenção, porque apesar de parecer 10 mil litros por segundo ali na captação tá bem, mas a gente, no final das contas, precisa de água para diluir esse poluente que está ali. Mas senão a gente vai ter que parar e o episódio vai continuando a ocorrer. Até que se resolva o problema, com certeza a gente não precisaria mais de tanta água para diluir esses poluentes. Mas para deixar essa coisa aqui que a Câmara Técnica precisa apoiar para a gente conseguir ali manter a operação em Sumaré. Não, sim, Wagner, com certeza, e você muito bem aí por Limeira sabe das dificuldades, né, no período seco, né? Graças a Deus esse período seco não tem sido, apesar de não estar chovendo muito, mas também não tem sido tão severo para com a bacia aqui, e sempre, tanto Limeira quanto Jaguariúna, a gente já tem tido contatos aí durante todos esses anos. Sempre que tem uma situação mais severa, a gente, como os gestores aí das descargas do sistema Cantareira, a gente tem apoiado, e quando possível a gente tem aumentado um pouco as descargas para poder minimizar. Então nós estamos no período seco, a gente sabe que é um período muito difícil para as empresas de saneamento, porque o nível dos rios fica muito baixo, a concentração
infelizmente, aí ela tende a aumentar, então, desculpa, nesse período a gente precisa de uma descarga um pouco maior para estar, pelo menos, minimizando um pouco esses efeitos aí. Isso aí, na hora da nossa deliberação hoje, a gente vai com certeza levar em conta e vai ver o que a gente consegue para, no caso, para aumentar um pouco aí as descargas, para ver se a gente consegue minimizar um pouco esses efeitos. Perfeito, Wagner, obrigado. Obrigada, Wagner, da nossa parte. Felipe, muito obrigada. A gente que agradece, a CTMH aqui, a gente, os que já estão na Câmara Técnica há mais tempo um pouco, sabe que a gente costuma, a gente dá voz para todo mundo, a gente é todo mundo parceiro, né? Tá todo mundo junto. Então, a gente vê o problema da bacia como um todo, não só dos municípios que são afetados pelas descargas do sistema Cantareira, os 19 municípios, mas também, assim como todos os outros municípios da bacia, e a gente sempre enfatiza para que, se tiver algum problema, se tiver alguma coisa, copia a CTMH, informa o que está acontecendo, a gente tem um contato com todos os gestores aqui da bacia, a gente está aqui para ajudar e para colaborar com todo mundo. Então, a gente sempre à disposição. Tem mais alguém inscrito para fala? Felipe, eu levantei a mão, mas é porque tem uma pergunta aqui no chat do Vicente, porém ele pediu a palavra. Então, eu acredito que ele esteja com fala agora, eu deixo para ele comentar sobre. Tá ok, Vicente, bom dia, bem-vindo à nossa reunião. Por favor, Vicente, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Eu fiz uma questão à Kézia aqui no chat. Kézia, eu sou secretária de Serviços Urbanos aqui em Hortolândia e nós tivemos uma notificação da CETESB por conta também de lançamento irregular de esgoto no Jacuba. E foi nesse período também onde vocês estão fazendo a notificação do Atibaia. Vocês têm 30% de captação em 3 pequenas represas aqui, que o Jacuba é contribuinte. Você poderia dar detalhes a respeito dessa ocorrência também, para me ajudar na resposta que eu tenho que fazer à CETESB? Ô, Vicente, muito obrigada pelo ponto. Eu vi até que a Adriana está aqui também. Nós tivemos uma reunião de trabalho sobre essas ocorrências na sexta-feira. A gente tem percebido, né, um aumento na ocorrência também de picos aí de concentração de nitrogênio amoniacal, né, nessa questão do Jacuba, né, que é o afluente da nossa captação. A gente tem a captação do Horto 1, que recebe diretamente, né, essa água do Jacuba, e nós temos percebido variações nessas concentrações. Nós fizemos, né, até por orientação da CETESB, né, um rastreamento por terra com drone, fizemos alguns levantamentos de informações, e na última sexta-feira a gente definiu que nós vamos também fazer um monitoramento de forma preventiva, né? Porque quando chega esse nitrogênio amoniacal alterado no nosso ponto de captação, que é um ponto, é uma represa pequena, né? O nosso ponto ele é o último. Então, quando chega, a gente não consegue rastrear como que está a montante, porque já desceu pelo Ribeirão Jacuba. Então, a gente vai fazer um trabalho de monitoramento preventivo, né? Vários dias, em vários pontos conhecidos, para a gente criar um histórico, né, de como que está o comportamento da qualidade no próprio Jacuba, independente de estar chegando essa alteração de nitrogênio amoniacal no nosso ponto de captação. E um outro ponto também é que a gente precisa estruturar um ponto de monitoramento da nossa própria represa para certificar, né, para tentar entender se pode ser alguma contaminação, alguma fonte difusa. Então, a gente está em vias, né, de desenvolver um plano de resposta à crise mesmo, porque essas represas representam, de fato, 30% da nossa captação e uma concentração de nitrogênio amoniacal de 12%. É extremamente agressivo, né, para a represa e porque a gente consegue tratar. Então, a gente tem tido impactos também na região central aqui, por conta da qualidade desse manancial, mas nós entendemos que a gente precisa
aumentar, né, o histórico de informações, ter um rastreamento um pouco mais efetivo, né, em relação às fontes aí difusas, entender o que a gente tem na região, para que a gente tenha esses dados e consiga entregar eles melhores estruturados em relação ao comportamento desse manancial. Vi que a Adriana ergueu a mão. Adriana, fica à vontade. Olá, bom dia novamente, pessoal. Só para esclarecer, né, Vicente, eu sou a Adriana, que é gerente da CETESB de Americana, né, nós fizemos essa demanda aí para a prefeitura, né, em função justamente desse atendimento, né, desses episódios que estão acontecendo lá na captação do Horto 1. Então, nós tivemos a campo, né, tanto na represa da captação quanto a montante, nas fontes de poluição que nós licenciamos também, com a estação de tratamento de esgotos de Hortolândia, e aí fomos subindo, né, montante para verificar as irregularidades. Então, a princípio, a gente está pedindo para que essas irregularidades sejam adequadas, né, por isso demandamos o município, porque havia lançamento de esgotos irregulares, né, e à medida que a gente vai encontrando essas irregularidades, vamos solicitando essas correções para ir eliminando essas fontes. Né? Então, e aí a gente fez essa reunião com o pessoal da BRK na sexta-feira passada, justamente para a gente monitorar, para que a gente tenha, assim, como são episódios esporádicos, nós entender se está vindo de fora da represa ou se essa situação pode estar acontecendo até dentro da represa em função da baixa vazão. Então, a gente está tendo todo esse acompanhamento para justamente investigar e ver de onde está surgindo essa anomalia que está provocando essas alterações. Seria mais isso, ok? Muito obrigada. Então, acho que é isso, né? A gente tem, né, de fato, registrado essas ocorrências, tem prejudicado também a nossa operação desses outros 30%, né? E aí veja a situação do Sumaré, a gente está com problema quando não é o Atibaia, é a região aqui das represas, então a gente está precisando ser muito cauteloso em relação a essa questão, até pela questão de segurança da água mesmo, nos nossos mananciais. Esses picos, né, essas alterações têm sido episódios novos aqui para nós, né, nessa proporção. Então, é isso, a gente está atuando também, tentando aí contribuir com a identificação e repassar o que a gente tiver de dados nesses monitoramentos para que a CETESB consiga atuar. Vicente está com a mão levantada de novo, viu, Felipe? Pois não, Vicente, pode completar, por favor. É apenas registrar de que a administração dá muita relevância a essa notificação que foi feita. Eu, pessoalmente, também percorri todo o trecho para fazer um relatório a ser apresentado à CETESB, né, sobre a identificação desses lançamentos, que são de ocupações que estão há muitos e muitos anos ali no local. E o meu propósito aqui era de alguma informação complementar para esse relatório que será apresentado à CETESB, como eu falei, uma preocupação muito grande em buscar também contribuir para minimizar esses impactos que estão sendo causados na captação de Sumaré. É isso apenas. Muito obrigado. Perfeito, Vicente. Obrigado pelo relato. Obrigado, Kézia. Obrigado, Adriana, aí pelas complementações. É importante, a gente sempre relatar as ocorrências, passar para a Câmara Técnica, e eu sei que todos vocês já têm por hábito estar indicando a CETESB, tem questão de outros órgãos também, então aqui a gente, na CTMH, a gente procura apoiar naquilo que for possível, a gente tem um contato com as agências, a gente tem as empresas de saneamento aqui, então a gente é muito importante estar trazendo esses assuntos para a questão também da questão da operação da bacia, né? Isso para a gente é muito importante, porque às vezes a gente acha que apesar de estar cumprindo a questão da meta em Valinhos, ou seja, em Buenópolis, às vezes a gente tem algumas dificuldades que aparecem, que para a gente é muito importante saber. A gente está aí prestes a fazer uma renovação da outorga, né? A gente já está em processo de conversas aí com os órgãos gestores,
Então, a gente relatar e ter essas informações também, para poder, no processo de outorga, poder estar passando isso, para a gente também é muito importante. A gente agradece aqui todas as contribuições. Obrigado. Tem mais alguém que gostaria de fazer mais alguma fala? Bom, não tendo, então, vamos passar para o próximo. Obrigado, Késia, aí pelos relatos da BRK, CETESB, na pessoa do Lúcio aí, agradeço a todos aí que estão apoiando aqui a reunião e demais membros aí. Obrigado, Vicente. Indo então lá para o sistema Cantareira, né, na posição de ontem, dia 4, o sistema Cantareira estava ontem com 40,4% de reservação. Hoje eu já tinha dado uma olhada aqui no início da reunião, já baixou mais 0,2%, então já se encontra em 40,2%, ainda em estado de atenção, mas vejam no quadrinho ao lado que são faixas conforme a sua capacidade de reservação. A faixa 2 de atenção, ela tem um range de variação de 60% a 40%. Abaixando de 40%, isso é feito durante o mês, aí no mês seguinte entraria numa nova faixa de operação, que aí, se continuar nessa situação de queda, provavelmente no mês de setembro o sistema Cantareira vai estar na faixa 3, que é a faixa de alerta, e aí essa faixa 3 de alerta tem uma limitação para a retirada do sistema para a Sabesp de 27 metros cúbicos por segundo. Esse valor sem contar a questão da transposição. A gente tem vazão natural de afluência, estava ontem com 4,03 metros cúbicos por segundo, e a transposição do Paraíba do Sul, na data de ontem, estava operando com 6,37 metros cúbicos por segundo. Lembrando que essa transposição do Paraíba do Sul, ela tem também, assim como nós aqui no PCJ temos um valor limite para descarga, lá também a transposição do Paraíba do Sul também tem um valor limite de 162 equipamentos cúbicos por ano. A gente tem aí uma vazão descarregada jusante hoje aqui para as bacias PCJ na ordem de 7,25 metros cúbicos por segundo. O último comunicado da CTLH que a gente tinha aqui, acho que eu não corrigi essa data, eu preciso alterar. Mas a gente tem aí a descarga no Jaguari com 0,25, a descarga no Cachoeira hoje com 4,50 e a descarga no Atibainha com 2,50. Esses números é interessante a gente ter na cabeça quando a gente for fazer a deliberação lá das descargas. Para São Paulo, ontem estava sendo enviado 33 metros cúbicos por segundo. A reservação no sistema Cantareira, que hoje a gente está com 40,2, em 2024 a gente estava com 61,6 e em 2023 a gente tinha, por um final de ano aí de 22, começo de 23, que a gente teve chuvas acima do esperado, estava com 78,2% da capacidade de reservação. Para o sistema integrado da região metropolitana de São Paulo, nós estávamos, né, na data de ontem, com 43,9% da sua capacidade, em 2024 com 61%, em 2023 com 74,1% da capacidade. Nós estamos abaixo, sim, dos 2 anos anteriores,
mas numa situação ainda confortável em comparação com anos que nós tivemos aí, 2021, 2014, 15, 16, que a gente estava em situações bem mais difíceis do que essa aí. Para esse ano, pelo menos, a gente tem uma situação até em certo ponto confortável. Eu não sei se o Rafael da Sabesp gostaria de fazer alguma fala, Rafael? Alô? Tá bem baixo, Rafael. Ah, tá baixinho, né? Tá. Eu vou colocar mais perto, cara. Tá, melhorou. Então, nós estamos fazendo um acompanhamento também dessa queda, né, da bacia, né, que também para esse período é normal, né? E a princípio a gente vai manter, né, o Cachoeira lá, uma posição Jaguari com 4 bombas, provavelmente no próximo mês a gente liga 5. Aí já mantém até puxar todo o volume de 162 hectômetros. Ok. Tá? Então, você acha que a tendência é que no mês que vem vocês já coloquem mais uma bomba em operação para estar puxando a capacidade total do reservatório? Sim. É que o Paraíba do Sul até que está com volume armazenado bem confortável, né, Rafael? Tá bem. Tá joia. Tá? Obrigado. Eu que agradeço. Não sei, Roberto, gostaria de fazer alguma fala, Roberto? Bom, eu acho que você já esclareceu bem, né? Tanto o Rafael também, essa questão da próxima programação. Só lembrando isso, né? A gente está na faixa de atenção. Acho que quase com certeza o próximo mês a gente estará em alerta, né? Perfeito. Estaremos abaixo de 40%, né? E fica a dúvida, né? A gente vai estar acompanhando para saber se em outubro a gente já estaria na faixa de restrição ou não, né? Tem a ação da Sabesp, né? No sentido de captar o máximo possível lá da transposição do Paraíba do Sul, mas a Sabesp também tem utilizado esse recurso para complementar a outorga, né? Para poder ficar nessa faixa de quase 33% de média. Sim. E vamos estar atentos, né? A situação, acho que do sistema da região metropolitana de São Paulo também está bem baixo, né? Como está colocado aí, 43%. A gente vai estar acompanhando esse final de período seco. É o esperado, né? Eu acho que fica mais preocupante depois, quando a gente chegar realmente em outubro, novembro, é a entrada do período úmido, né? O início do período úmido, se vai se atrasar ou não, né? Esse próximo período úmido que realmente é o que a gente deve ficar bem atento. Tá ok? Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Isso é um assunto para o nosso mestre Jorge Mercante. Espero que ele traga boas notícias para a gente. Bom, continuando, né? A gente tem aqui um gráfico, né, de acompanhamento do sistema Cantareira, da evolução do sistema útil do sistema Cantareira aí desde 82. Esse é um boletim que a ANA publica diariamente. Para aqueles que são membros novos aqui na CTMH, que tenham interesse, no site da Sala de Situação PCJ, vocês têm acesso a vários produtos. Tem vários produtos lá disponibilizados, não só do sistema Cantareira, mas boletins de vazão, você tem a parte da rede telemétrica, tem várias informações que aqueles que tenham interesse e julgarem que seja necessário também, vocês podem acessar, e tem esse boletim, tem vários gráficos, várias informações. Essa é uma só delas que a gente costuma apresentar aqui, só para a gente ter um norte, né, que até a data agora, a CTMH, para aqueles que não sabem também, ela faz a gestão das descargas do sistema Cantareira no período seco.
O período seco ele vai de 1º de junho a 30 de novembro. Então, aí já decorridos praticamente um pouco mais de 60 dias do período seco, a gente utilizou aí na ordem de 35% aí do período seco, né? A gente já usou aí na ordem de 43,14 hectômetros cúbicos, na ordem de 27% da garantia que a gente tem dos 158,1 hectômetros cúbicos que as bacias PCJ têm aqui para serem descarregadas. Passando para o próximo gráfico, a gente tem aqui um histórico, né, da simulação de armazenamento do sistema Cantareira. Isso é um gráfico que o CEMADEM ele faz trimestral. Agora, para as projeções de agosto, do dia 1º ao dia 10, que é esse boletim que é feito, ele tem aí, na primeira parte dele ali, que está em roxo, na segunda linha, ele registra que está num traço contínuo até agosto, o que é observado. Então, tem ali os 41% do volume, estado de atenção, bem próximo aí do estado de alerta. A linha mais em rosa é o volume que foi observado em 2024. A gente estava acima desse valor observado aí nesse ano de 2025. E aí, nas linhas tracejadas, a gente tem aí simulações de cenário. Todos eles levando em consideração a transposição do Paraíba do Sul, aí na média de 5,13 metros cúbicos por segundo. Então, a gente tem aí, para fazer um cenário crítico de, vamos dizer assim, de 2012, 2013, continuando as descargas do jeito que estão, continuando a transposição do Paraíba do Sul, a gente estaria lá no final de dezembro com 25% da capacidade de armazenamento do sistema Cantareira. Mas, em contrapartida, se a gente tiver um cenário com chuvas 25% acima da média, a gente chegaria lá no final de dezembro com 55% da capacidade do sistema Cantareira. Tem um cenário que é a linha cinza, que se chover na média, lembrando que nós estamos numa situação de equilíbrio, né? Nem com Laninha, nem com El Niño, e nessas situações de equilíbrio prevê-se chuvas dentro da média. Então, nesse